Então, beleza. A gente vai dar continuidade, tá? Na série de palavras que nós temos ministrado aqui nos adolescentes. Mas antes, eu quero fazer algumas perguntas para saber se vocês estão antenados. Tá? E a primeira pessoa, eu vou fazer 3 perguntas. Para cada pergunta vai ter um prêmio. A primeira pessoa que vier aqui acertar vai ganhar esse prêmio. Beleza? Então vamos lá. São perguntas simples, eu garanto. Primeira pergunta então, vamos lá. Qual é o tema que nós temos falado nas últimas 2 celebrações? Segredos do contentamento. Boa! Boa! Vamos lá então, a segunda pergunta é a mais fácil. Qual é o livro que nós temos estudado nessa série de palavras? Filipenses. Boa! Bora então. Já que a gente tem estudado o livro de Filipenses, eu quero que a primeira pessoa que vier aqui cite um versículo de Filipenses. Mano, é muito fácil. Vem, Dudu. Eu sabia que ia ser o Dudu. Lá vem, ó, amarra do garoto. Vem a passada do jogador. Pois o meu Deus... Tudo posso naquele que me fortalece? Tudo posso naquele que me fortalece. Acertou, miserável. Boa. É isso aí. É isso aí, galera. Bom saber que vocês estão prestando atenção, que vocês estão antenados. Então, aí fica a dica. Nas próximas, preste atenção, porque pode ser que role premiação, viu? Quero passar com vocês aqui, então, rapidinho, um resumo das 2 últimas palavras. Né? A palavra de 2 semanas atrás, do pastor André, a gente ouviu sobre os segredos do contentamento e algumas verdades que ele deixou para a gente, que nós encontramos sobre contentamento lá em Filipenses 1, do 3 ao 11, são: o contentamento nasce de um coração agradecido, o contentamento se sustenta na confiança no agir de Deus, e terceiro, o contentamento floresce no conhecimento de Cristo através de um amor crescente por Ele. E na semana passada, a pastora Isa pregou e ela falou sobre como nós podemos encontrar contentamento na aflição. E as chaves que ela deixou com a gente foram: encontramos contentamento quando transformamos nossa aflição em misericórdia, e a segunda, encontramos contentamento quando confirmamos a nossa vontade, a de Cristo. Vamos para a palavra dessa semana, então? Como a gente tem conversado sobre contentamento de Cristo, e eu quero manter esse tema central, contentamento, falando como a gente pode permanecer na presença de Deus, como a gente pode permanecer nesse lugar de contentamento e colocar o nosso coração nesse lugar. Beleza? É precioso, então, viver para Cristo e por Cristo. E a gente vai bater nisso hoje, tá bom? Talvez, mesmo você escutando as palavras das 2 semanas passadas, você ainda tenha um pouco de dificuldade para entender e conseguir experimentar esse contentamento. Talvez as situações que estão ao seu redor hoje vão te fazer estar descontente e até mesmo aflito com aquilo que você tem vivido. Cristo não parece ser tão bom, Ele não parece ser tão justo, tão piedoso, tão fiel, tão amoroso, como a gente tem dito nesses últimos dias. E talvez, só talvez, você goste de reclamar um pouco. Nada está bom, nada está do jeito que você quer, tudo te irrita, tudo te deixa bravo, tudo te deixa descontente, tudo te faz reclamar e ficar murmurando. Independente do porquê você está descontente, a gente precisa lutar contra esse sentimento e buscar o contentamento total em Cristo Jesus, amém? Só nele que nós vamos poder ser satisfeitos. E é por isso que o tema da minha palavra de hoje é os perigos de um espírito descontente e murmurador. A gente vai ler, então, Filipenses 2, do 14 ao 16, se você já quiser deixar aberto. A gente vai basear toda a palavra nesse versículo, nesse texto, tá bom? Vocês sabem o que é uma pessoa descontente, ou até mesmo o que é murmuração? Para vocês, eu acho que essa palavra não é muito comum, né? É mais comum ali para o seu avô, até às vezes seu pai, falar, o fulaninho ele está murmurando.
Acho que vocês em si não devem usar essa palavra, né? Você sabe para mim? Ó. Valeu. Não sabem, né? Alguém sabe o que é? Boa. Não tem prêmio para você, mas você acertou. Mas é isso mesmo. Então, descontentamento é o desgosto. Obrigado, mano. Desprazer, irritação, falta de contentamento. E murmurar é o ato de murmurar. Maldizer, reclamar, ficar meio que rosnando, sabe? Aquela reclamação que a gente faz baixinho para o nosso pai, nossa mãe não ouvir, ou até mesmo a nossa professora. Aquela reclamação que a gente faz, mas a gente não quer que a pessoa saiba o que a gente está fazendo, entende? Quando eu penso em murmuração, eu lembro de um desenho muito antigo, que também não é na época de vocês, da Corrida Maluca, o Joe deve ter assistido, que tinha um personagem que era um cachorrinho, o nome dele era Muttley, que tudo que o dono dele pedia para ele fazer, ele ficava rosnando e reclamando, ele ficava assim... E, tipo assim, toda vez que eu escuto essa murmuração, eu lembro desse personagem, desse cachorrinho, porque ele era, tipo assim, o meme desse cachorro, ele só reclamava. Parece algo bobo, isso, mas a gente faz isso também às vezes, né? Quando a nossa mãe pede pra gente fazer alguma coisa que a gente não tá muito afim, ou quando fala alguma coisa que a gente não gostou, ou quando acontece alguma coisa que a gente não gostou, a gente começa a reclamar, a murmurar e até mesmo ficar ali resmungando, baixinho, assim, não quero fazer essa coisa aí. E a murmuração, pessoal, ela é um sinal claro de onde nosso coração está. Ela só externa aquilo que já está dentro do nosso coração. Então, meu foco hoje é te mostrar que o descontentamento, ele desagrada o coração de Deus e que ele nos afasta de uma vida mais leve, mais feliz e mais contente em contentamento com Cristo. Tá bom? Eu quero que você para pensar um pouquinho agora, rapidinho, e tenta lembrar da última vez que você reclamou hoje. Se faz muito tempo, se faz pouco tempo, se foi lá no começo do dia, ou se hoje você passou o dia ileso. Hoje eu não reclamei de nada, hoje o dia está sendo 100% perfeito. E eu quero que você para pensar um pouquinho também. Quantas vezes você acha que você reclama por dia? Para pensar aí. Tipo assim, eu acho que eu reclamo umas 2 vezes só. Não, eu reclamo bastante, Rafael. Eu reclamo umas 20. Eu acho que assim, todo mundo reclama um pouco. Eu, particularmente, acho que sou uma pessoa que reclama muito pouco. Inclusive, estar do lado de pessoas que reclamam muito me irrita demais. É assim, top 3 coisas que me irritam numa pessoa. A pessoa se reclamona. Assim, eu não conseguiria viver, por exemplo, se a Larissa fosse uma mulher reclamona, eu não conseguiria viver do lado dela, porque é uma coisa que me irrita muito mesmo. E um dia, quando eu estava escrevendo essa palavra, eu parei para contar quantas vezes eu reclamei naquele dia. E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não reclamei uma vez. Vocês acreditam? Eu reclamei várias vezes. Não foi só uma vez, não. Cara, eu fiquei assustado, assim, quantas vezes eu reclamei durante aquele dia. De verdade. Eu reclamei de tudo. De tudo. Eu reclamei da Larissa, eu reclamei das crianças, eu reclamei do trânsito, eu reclamei do trabalho, eu reclamei de tudo. Tudo que dava para eu reclamar naquele dia, eu reclamei. Não, tipo assim, não tinha uma coisa que eu não tivesse reclamado naquele dia. E olha que estava sendo um dia muito de boa, viu? Não era um dia assim, nossa, foi um dia super estressante. Não, foi um dia comum, como qualquer outro. A gente está tão acostumado a reclamar que às vezes a gente nem percebe quantas vezes a gente vai fazendo isso durante o dia. E sabe qual que é o problema disso? A gente pensa, mas é só uma reclamaçãozinha. Ela não vai fazer mal para ninguém, eu não estou machucando ninguém. Mas como eu falei anteriormente, a reclamação, a murmuração, ela revela o que está dentro de nós, o descontentamento que mora dentro do nosso coração. E um coração descontente revela alguém que ainda não entendeu por completo o sacrifício de Cristo. Uma frase do livro que a gente está usando como base para essa pregação, tá? O Segredo do Contentamento. O autor diz, o contentamento revela a graça de Deus em nosso coração. O outro lado disso também é verdadeiro. Isso é, a murmuração é o descontentamento, e o descontentamento revelam uma alma perturbada. Ou seja, se a gente tem uma vida de contentamento, a gente revela a graça de Deus no nosso coração. Se a gente tem uma vida de murmuração, a gente revela uma alma que não encontrou esse contentamento, que só encontra irritação, não é uma alma em paz. Beleza? Vamos abrir aí, então,
comigo em Filipenses 2,14. A gente vai ler essa passagem agora. E vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre a murmuração no livro de Filipenses. Beleza? Vamos lá. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus indesculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? A palavra grega, então, aqui que o apóstolo Paulo usa para murmuração é uma palavra que transliterando para o nosso português, né, se leria ela assim, gungusmus, é assim. Ela é uma onomatopeia. Se você lembra da aula de português que você teve no fundamental, onomatopeia é uma palavra que ela significa a mesma coisa dela lida. Por exemplo, boom. Tipo, a escrita dela significa a mesma coisa do significado dela. O significado dela é a escrita. Enfim, vocês entenderam. Então, tipo, boom, pá, sabe? Essas expressões que a gente utiliza e da mesma maneira que a gente fala, a gente escreve ela. Então, essa palavra ela é uma onomatopeia. Se você repete ela várias vezes de forma rápida, parece que você está murmurando, rosnando ali, sabe? Você até pode pensar, então, eu não posso reclamar de nada, eu tenho que aceitar tudo calado, então. Se a Bíblia está falando que eu não posso murmurar, então, meu Deus do céu, eu vou ter que ficar calado o dia inteiro, porque qualquer coisa me irrita. Na verdade, não. Existe uma diferença entre murmurar e apresentar uma situação, um problema diante de Deus. Uma angústia que a gente está passando. Vamos ler 2 textos aqui, para que isso fique claro para vocês, tá bom? Primeiro texto, Êxodo 16, do 2 ao 3. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado lá no Egito. Lá, nós poderíamos pelo menos nos sentar e comer a carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. Agora vamos ler Salmos 3, do 1 ao 6. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vocês perceberam a diferença entre esses 2 textos? Nos 2 textos, as pessoas elas estão apresentando para Deus um problema, elas estão reclamando de alguma coisa. A diferença ela está em como essas pessoas apresentam essa reclamação para Deus. No texto de Êxodo, a gente vê ali as pessoas reclamando, e a reclamação, a murmuração delas é o fim. Ou seja, o problema que elas estão apresentando, que elas estão falando, para elas é algo impossível de Deus solucionar. Então, a reclamação, ela só é o fim. Eles estão reclamando, para vocês terem uma noção, aqui o contexto desse texto, o povo tinha acabado de ser liberto do Egito. Ou seja, eles tinham acabado de ser libertos de anos, 400 anos de escravidão. Imagina só, você ficar 400 anos como escravo, chegou finalmente a sua hora de você ser liberto, e a primeira coisa que você faz é reclamar. Esse é o contexto desse texto. O segundo, o texto de Salmos, o salmista ele também apresenta para Deus um problema, mas ele reconhece que Deus é muito maior que aquele problema. Ele vai falar, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação eu alegrarei o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele sabe, o salmista sabe que Deus é maior, ele é suficiente. Ele encontrou o contentamento em Deus. Na Bíblia a gente vai encontrar várias e várias histórias e situações iguais a essas que eu citei aqui. De pessoas que elas apenas murmuravam,
e reclamavam para Deus, e outras que apresentavam esses problemas para Deus, mas que estavam buscando, através desse apresentar do problema, uma solução, reconhecendo que Deus era maior que esse problema. O murmurador, então, a característica dele é que ele nunca busca uma solução. A única coisa que ele procura é uma pessoa que possa lamber suas feridas, que fica, ai, tadinho dele, olha só que história triste, ai, meu Deus do céu, vamos chorar junto? Ai, vamos chorar junto, né? É isso que o murmurador quer. Ele só quer alguém para reclamar. Ele não quer solucionar o problema em si. Eu quero compartilhar então com vocês 3 verdades que a gente pode encontrar no livro de Filipenses 2, no texto de Filipenses 2,14, sobre a murmuração. Tá bom? Vamos lá? Primeiro ponto, a murmuração revela a corrupção do coração. Filipenses 2, 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. A expressão aqui, para que, ela conecta o versículo 14 ao 15. É uma condição aqui para que a pessoa, uma pessoa irrepreensível, ou seja, pura e sincera, e para um filho de Deus indesculpável e sem culpas, e não para uma pessoa murmuradora. Entendeu? Somos chamados para ser, então, para fazer as coisas ao nosso redor sem murmuração. É possível obedecer a Deus e ainda ter um espírito murmurador, mas essa é apenas uma piedade falsa. Mesmo obedecendo, mesmo estando em obediência, um espírito descontente revela uma falta de santidade real do coração. Por um tempo, eu cuidei da cantina aqui do ministério. Hoje, quem está cuidando mais é a Isa, do Gil. De vez em quando eu ajudo, mas quem cuida mais é ela. E uma coisa que me tirava muito do sério, muito mesmo, era quando alguma pessoa, principalmente se algum líder ia servir na cantina, e ela ficava reclamando ou murmurando de alguma coisa que eu pedia para ela fazer. E eu lembro de uma situação muito específica, que aquele dia, olha, a paz de Cristo teve que vir sobre mim, porque aquela pessoa me tirou muito do sério. Eu pedi para uma pessoa, falei assim, cara, ou mina, não vou falar, lava para mim, por favor, aquela louça ali. Não era muita coisa. Eu juro para vocês, foi do começo até o final reclamando. Ai, porque é muita coisa. Ai, porque eu não vou acabar nunca. Ai, Jesus amado. Ai. Meu, aquilo ia me irritando. No final, a pessoa não fez direito, ficou tudo de qualquer jeito, deixou algumas coisas ali ainda, e eu tive que ir lá refazer aquilo que ela tinha feito. Eu estou usando essa situação de exemplo, mas eu quero que você pense quantas vezes você também já não fez algo parecido. Quantas vezes sua mãe já não pediu, sei lá, para você arrumar sua cama, e você arrumou igual, sei lá, de qualquer jeito. Se você deixou ali tudo de qualquer jeito, sua mãe pediu, falou, filho, filha, arruma seu guarda-roupa, suas roupas estão tudo jogadas. Você foi lá, fez de qualquer jeito, só enrolou assim, jogou lá no fundo e falou, tá pronto, mãe, confia. Ou falou, a sua mãe pediu, filha, filho, dobra essa roupa para mim. Filha, filho, tira para mim a carne do congelador. E você foi lá, de qualquer jeito, fez de qualquer jeito. No final, teve que escutar 2 vezes. A primeira sua mãe pedindo e a segunda sua mãe reclamando que você não fez do jeito que ela queria. Quantas vezes a gente já não fez isso? Uma coisa que a Bíblia nos orienta, em Colossenses 3,17, tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam no nome de Jesus, nosso Senhor, dando graças a Deus Pai por meio dele. Sabe o que significa a palavra tudo, aqui usado por Paulo no título original, no hebraico? Você sabe o que significa essa palavra? A tradução dela? Tudo. Tudo significa tudo. Ou seja, o que Paulo está falando aqui, tudo que você for fazer, seja lavar uma louça, seja arrumar sua cama, arrumar seu guarda-roupa, uma tarefa da escola, um trabalho da escola, estudar para uma prova, tudo que você for fazer, tudo você precisa fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. E Ele merece o nosso melhor. Ele sempre merece o melhor. A murmuração, então, ela revela a ausência da graça no nosso coração. Nós precisamos encarar esse espírito murmurador e descontente como um inimigo da nossa alma. Nós precisamos fugir dele. Amém? Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, e a segunda verdade sobre a murmuração
A murmuração afeta o nosso testemunho cristão. Filipenses 2,15. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O contentamento do crente, então, revela ao mundo a glória de Deus, que resplandece no cristão contente. O espírito descontente proclama a si mesmo e não o nome de Cristo. A pessoa murmuradora, ela é uma pessoa descontente e alguém totalmente egoísta. Uma testemunha precisa levar aos outros ali à sua volta, a afastar-se de si mesmos e voltar-se para o Senhor. A murmuração nos torna semelhantes ao mundo e não nos separa dele. E o mundo está cheio de inquietação e confusão. Se a gente tem sido igual ao mundo, de que vale o nosso testemunho? De que vale a gente falar que a gente é cristão? E no meio dessa inquietação, dessa confusão, a igreja, ou seja, nós ali, representantes, não representantes da nova aliança, mas representantes da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, nós precisamos oferecer uma alternativa para o mundo, para as pessoas que estão à nossa volta. Qual é essa alternativa? Um coração tranquilo e em paz, seguro e contente em Deus. Nós precisamos buscar esse contentamento, não somente pelo bem da nossa alma, mas também para mostrar e por amor às pessoas que estão à nossa volta, perdidos e sedentos por esse lugar de amor, de segurança, de paz, que existe em Deus uma solução, que existe em Deus um contentamento. Eu falei ali o exemplo no ponto anterior, né, da pessoa lavando a louça. Vocês acham que essa atitude, a atitude dessa pessoa apresentou ali um bom testemunho diante das outras pessoas que estavam ali? Não, né? Ela não deu um testemunho de um bom cristão. Que exemplo essa pessoa deixou para os membros, para os meninos, para as meninas que estavam ali servindo? Alguns eram da célula dele ou dela, não sei. No exemplo negativo, certo? A gente precisa pensar que tudo aquilo que nós estamos fazendo e falando aí fora, as pessoas estão olhando e observando. Principalmente as pessoas que não são cristãs. Elas nos observam. E elas buscam em nós ali uma resposta. E aquilo que a gente tem feito e falado pode significar para ela essa resposta que ela tem procurado. Eu lembro de uma vez no colégio, uma situação que aconteceu, onde alguém tinha... A gente estava tipo numa gincana do colégio, e era tipo assim, tinha vários grupos, sabe? E acusaram o meu grupo, que eu era líder do grupo, assim, de estar trapaceando. Falaram que um dos moleques, ele estava com umas respostas assim, e a gente estava usando essas respostas para ganhar essa gincana. Mas eu sabia que não era verdade, porque o moleque estava do meu lado, e tipo assim, eu seria honesto, eu falaria, não, realmente, eu não deixaria ele fazer isso. E aí, tipo assim, as pessoas foram lá, falaram assim, não, o grupo do Rafael tá roubando, não sei o quê, brará, e a professora veio falar comigo. Falou, Rafael, aconteceu isso aqui mesmo? Eu falei, não, professora, não aconteceu e tal. Expliquei para ela a situação, e, aquilo me deixou muito chateado, porque, tipo, as pessoas estavam apontando, assim, não, ele tá trapaceando, não sei o quê, e, tipo assim, foi uma briga que aconteceu ali na escola. E, cara, a minha reação naquilo lá foi, tipo assim, cara, eu fiquei meio desorientado, assim, conversei com a professora, falei que fiquei muito chateado com aquela situação, mas depois eu cheguei nessas pessoas e falei assim, a professora descobriu que realmente não estava acontecendo aquilo que as pessoas falaram, falou assim, realmente não era verdade aquilo, ele não aconteceu esse fato. E aí, tipo assim, a minha reação foi, diante da sala inteira, eu falei assim, galera, eu sei que vocês me acusaram disso aí, mas eu perdoo vocês. Eu perdoo vocês, eu sei que vocês erraram e tal, mas eu não quero guardar nenhuma mágoa. E esse meu ato de ter perdoado as pessoas, tipo assim, gerou uma comoção muito forte ali na sala. A professora depois veio falar comigo, cara, que maneira essa situação, do jeito que você levou e tal, como você perdoou essas pessoas, eu não esperava isso, esperava outra reação de você. E foi assim, ali um momento de ministrar a mesma palavra, sabe, para aquelas pessoas, até para minha professora, de mostrar que, independente daquilo que tinha acontecido,
que o meu coração como um cristão era de perdoar as pessoas que tinham me ofendido, tinham me machucado naquele momento. Por que eu estou contando isso? Porque esse é um testemunho que nós precisamos buscar para as pessoas que estão ao nosso redor. Esse verdadeiro espírito cristão, sabe? De mostrar para as pessoas que Cristo realmente muda a sua vida. Então, se uma pessoa ali na escola, cara, ela cometeu alguma injustiça contra você, qual é a nossa atitude? Perdoar. Se a pessoa foi, sei lá, foi mal educada com você, qual que é a sua atitude? Ser educado com ela e tratar aquela pessoa com amor e com carinho como ela deve ser tratada. Amém? Então nós já falamos aqui as duas primeiras verdades sobre a murmuração. A terceira e última, a murmuração não é coisa dos filhos de Deus. Versículo 15 de 2 Filipenses. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Paulo nos lembra que nós somos filhos de Deus. Todas as riquezas, misericórdias, bondades e bênçãos de Deus estão disponíveis para nós. Essa verdade, deveria trazer paz ao nosso coração, e as pessoas que estão ao nosso redor não entendem essa paz. Um autor americano chamado Bruggs diz que a nossa murmuração é como um filho do rei chorando e batendo o pé quando perde um brinquedo. O próprio apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 6, do 19 ao 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O preço que o apóstolo Paulo está falando aqui foi o próprio sangue de Jesus Cristo derramado por nós lá na cruz. Ele carregou sobre si o sofrimento e o castigo da cruz. Ele suportou toda a ira de Cristo. Obrigado, mano. Toda a ira de Cristo no nosso lugar. A ira que estava sobre Jesus Cristo era a ira que nós deveríamos sofrer. O sofrimento de Jesus, então, ali naquele momento na cruz, torna todo e qualquer sofrimento que nós passamos aqui na terra pequeno e totalmente relevante. No lugar de reclamação, nós deveríamos ter um coração cheio de gratidão e amor a Deus por a salvação que Ele nos entregou. O amor de Deus ele é tão grande por nós que, além de entregar Jesus para morrer no nosso lugar e nos perdoar dos nossos pecados que nós cometemos, Ele derrama sobre nós bênçãos e mais bênçãos sem medida. Todos os dias, a palavra vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Toda manhã você tem misericórdias novas na sua mesa, na sua frente ali, disponíveis por Deus. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente pode desfrutar dessa bondade. Hoje, eu tenho 26 anos e faço 27 em outubro. Eu nasci em um lar cristão, mas eu considero que eu sou cristão há 13 anos ali, completando 14. Pois foi ali entre os meus 13 e 14 anos que eu escolhi racionalmente amar e a servir Deus de todo o meu coração. Ter nascido em um lar cristão não tornou as coisas fáceis para mim. Eu me lembro de épocas da minha vida em que eu era pequeno, onde a gente estava passando, lá na casa dos meus pais, a gente estava passando por uma situação financeira muito difícil mesmo, ao ponto assim de não ter dinheiro para comprar comida. E eu tenho na minha memória uma história muito marcante, que se eu fecho os olhos eu lembro exatamente daquele dia. Eu lembro de um dia, meu pai sentado na varanda de casa, chorando e orando a Deus, pedindo, clamando a Deus por um socorro diante daquela situação. Ele já não sabia mais o que fazer. Ele trabalhava, ele tentava, mas as coisas não melhoravam. De repente, a gente vê lá de longe um carro se aproximando da nossa casa. A gente morava numa região que era meio rural, assim, eram chacras. Então a gente viu uma Kombi antiga, a Kombi aqui da igreja. Só os antigos vão lembrar dessa Kombi. Ela foi chegando, se aproximando, parou no portão de casa
E o pastor Wagner que era das crianças, né, agora cuida da escola, desceu da Kombi, abriu aquela Kombi, e a Kombi estava cheia de comida, cheia, do teto ao chão. E eu lembro certinho das palavras do pastor Wagner: Deus me mandou aqui. Em 2022, a Larissa ficou grávida da Clara. Nós já estávamos planejando essa gravidez há um tempo, e tudo aconteceu do jeito que a gente tinha planejado. Ela engravidou no tempo certo. Para nossa alegria, veio uma menininha que era o que a gente queria. Tudo estava muito, muito feliz, muito alegre. A gente estava muito feliz com a notícia. E no dia 9/12 de 2022, durante o jogo do Brasil e Croácia, é um dia marcante em todos os sentidos. A Larissa começou a ter alguns sangramentos e nós fomos para o hospital. Chegando lá, os médicos falaram que aquela situação era o corpo dela tentando expulsar a Clara, como se ela estivesse começando ali um processo de aborto espontâneo. E foi uma situação muito difícil. Foram dias tristes da nossa vida. Nós precisamos a Larissa começou a tomar alguns remédios, alguns cuidados. Foram, assim, dias de muita luta, onde eu chegava na presença do Senhor e falava: Senhor, por favor, se você me ama, por favor, não deixe que essa menina morra. Por favor, Senhor. Eram dias onde eu realmente chegava na presença do Senhor e suplicava, e me quebrantava, pedindo por amor àquela menina que eu nem tinha visto ainda, mas que eu já amava ela em todo o meu coração. Foram dias horríveis, mas graças a Deus a bondade dele ele é tão perfeito, ele é tão bom, ele é tão amoroso que tudo deu certo. No final a Clara nasceu, veio com saúde, com muita alegria, muita disposição, e me trouxe mais alegria, e deixou meu mundo muito mais alegre, muito mais colorido, muito mais rosa. E Deus ouviu a minha súplica. Mas o que eu quero deixar aqui com você é: eu poderia contar aqui várias histórias para vocês. Eu contei 2 histórias, são 2 momentos muito marcantes da minha vida, onde praticamente Deus se mostrou palpável ali na minha frente, onde eu podia sentir ali a presença de Deus, a mão de Deus segurando e falando assim: confia em mim que vai dar tudo certo. Onde eu naturalmente, nessas 2 situações, não existia uma outra resposta. E Deus se mostrou fiel, Deus se mostrou amoroso, Deus se mostrou bondoso. E são 13 anos servindo a Ele, experimentando essa bondade, essa fidelidade. Eu conversei com o Kennedy hoje, eu pedi para ele cantar essa música Cristo. Eu lembro de um dia, eu fazendo a Clara dormir, e essa música, ela começa: se passam os anos, eu não posso deixar de te amar. E essa verdade vinha como um soco no meu coração. São 13 anos servindo a Deus, e eu não consigo deixar de amá-lo. São 13 anos servindo a Ele, e eu não posso. É como se uma flecha tivesse perfurado meu coração e meu peito, e eu fosse ferido mortalmente. E eu falo: Deus, eu não consigo te deixar de te amar. A tua bondade é tão grande, o teu amor é tão grande que eu não posso deixar de te amar. E apesar dessas situações, apesar da bondade de Deus na minha vida, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: se Deus, naquela situação, não tivesse respondido a oração do meu pai, e nós tivéssemos passado fome, Ele ainda era suficiente. Se Deus não tivesse ouvido a minha oração, meu clamor, e porventura a Clara viesse morrer, Ele ainda era suficiente. As situações ao nosso redor, a tristeza, a alegria, a luta, a vitória, a derrota, enfim, as situações no nosso meio, elas não afetam, elas não podem afetar o contentamento que nós encontramos em Cristo. As situações, elas não definem o nosso amor, elas não definem o nosso contentamento em Deus. O que define e o que deve ser a nossa base de contentamento em Cristo é
a certeza e a gratidão por Deus pela salvação. Se Deus só tivesse te salvado e não tivesse feito mais nada na sua vida, só isso já era o suficiente para você ser eternamente grato, eternamente fiel a Ele, fiel à palavra dEle. Se Ele tivesse somente feito isso, você ainda era um eterno devedor. Porque você não consegue, através dos seus meios, você não consegue, através da sua força, salvar a sua própria alma. É somente Cristo, do seu sangue que foi derramado lá na cruz, que pode te salvar da eterna perdição. E isso você não pode fazer. Isso você não consegue com suas forças. É só em Cristo que você encontra a salvação. E isso já é o suficiente para você ser eternamente grato, eternamente devedor, eternamente servo de Cristo, como um servo, um escravo fiel, que não pode reclamar, que é eternamente obrigado a trabalhar para Ele e para a obra dEle. A murmuração, então, ela é um grito de rebeldia contra o próprio Deus. E quando nós nos revoltamos, nos rebelamos contra Deus, nós somos submetidos à ira dEle. E ai daquele que cai nas mãos de Deus. Eu quero recapitular, então, com vocês 3 verdades que encontramos em Filipenses 2, 14 e 16. A primeira delas é: a murmuração revela a corrupção do nosso coração. Segundo, a murmuração afeta o nosso testemunho cristão. E terceiro, a murmuração não é coisa dos filhos de Deus. O que eu quero deixar aqui com vocês é: coloquem seus olhos em Cristo. Independente da situação que você está passando hoje, independente da luta, enfim, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está no seu coração, eu não sei as situações que estão te envolvendo na escola, na faculdade, no trabalho. Foque em Cristo, olhe para Cristo. Aquilo que nós temos passado hoje, ela é passageira. Toda dor é por enquanto. Tudo aquilo que a gente tem passado tem um fim. Mas em Cristo nós encontramos algo que é verdadeiramente eterno. Em Cristo nós encontramos a salvação eterna para a nossa alma. É nele e só nele que nós vamos encontrar contentamento contentamento daqui até a eternidade. Quero compartilhar uma coisa com vocês. Quando eu escrevi essa palavra, algo que Deus martelou muito no meu coração foi o quanto eu estava deixando, apesar de eu não me achar uma pessoa reclamona, o quanto eu deixava as situações ali ao meu redor, essas situações iam me deixando para baixo, elas iam afetando o meu relacionamento com Cristo, iam afetando o meu relacionamento com a Larissa, o meu relacionamento com as crianças. E foi como um soco no estômago, sabe? Deus foi me lembrando dessas histórias. Essas histórias que eu contei aqui para vocês são algumas, mas Deus foi me lembrando de tantas outras histórias, onde Ele foi me lembrando: aqui eu fui bom com você, aqui eu fui bom com você, aqui eu fui bom com você, aqui eu fui bom com você. E eu quero te levar agora a baixar sua cabeça, orar e refletir as vezes em que Deus foi bom com você, as vezes que Deus foi misericordioso com você, para que você, através dessas memórias, dessa lembrança, você possa se lembrar e ser grato a Deus. Fala: Deus, obrigado, porque você não precisava fazer isso por mim. Deus, obrigado, porque você não precisava fazer isso por mim. A sua salvação já era suficiente, mas mesmo assim a sua bondade recaiu para mim nesse dia. Mesmo assim, a sua fidelidade recaiu sobre mim nesse dia, nessa situação. Se você não tem nada para falar: Rafael, eu não lembro de nada. Então eu quero te falar: a salvação de Cristo já basta. A salvação que Cristo entregou para você lá na cruz, quando Ele derramou o sangue dele por você, já é o suficiente. Seja grato por isso. Eu quero orar com vocês então, nesse momento. Se o pessoal do louvor quiser subir. Bora. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela vida de cada adolescente que está aqui. Muito obrigado, Senhor, porque a sua bondade, a sua fidelidade, elas são eternas e incontáveis. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, que apesar da nossa maldade, dos nossos pecados, do nosso coração e da nossa mente corrompida, Senhor,
O Senhor ainda continua sendo bom, o Senhor ainda continua sendo fiel. O Senhor ainda continua, Senhor, nos entregando dia após dia as suas misericórdias. Senhor, relembra o nosso coração da tua bondade. Relembra, Senhor, o nosso coração da tua benignidade, da sua justiça. Senhor, faz-nos lembrar das vezes em que o Senhor nos resgatou, das vezes que o Senhor ouviu nossa súplica, das vezes onde o Senhor nos salvou de situações de perigo. Nos faz lembrar, Senhor, da sua bondade. Nos dá esse coração grato, esse coração que encontra em Ti, e só em Ti, um verdadeiro contentamento, para que nós possamos abandonar essa vida, Senhor, de murmuração, de reclamação, e para que nós possamos, Senhor, verdadeiramente Te amar e Te agradecer dia após dia, Senhor, por tudo que Tens feito, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará na nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus bom. Muito obrigado, Senhor. Oh, Senhor, nos cativa com Teu amor. Nos cativa, Senhor.